agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, estabelecendo a sintonia de vibrações de paz, luz, harmonia, com você que nos acompanha, com toda a sua família. Trouxemos para a abertura de nosso programa uma mensagem do Espírito Emmanuel. De ânimo forte é o título da mensagem. Ela está presente no livro Vinha de Luz. Separamos o trecho que nos chamou mais atenção. Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos diz: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos à mensagem intitulada O Espírita na Multidão. É uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. E assim ele nos convida a refletir. O espírita cristão, porque busca realmente compreender Jesus e raciocinar no Evangelho, é alguém sob regime de fiscalização permanente. Daí procedem as múltiplas contradições nas críticas que recebe. Habitualmente, se é generoso, a multidão em torno dirá dele. É gastador. Se economiza, é avarento. Se mantém a disciplina, é ditador. Se não observa condições e horário, é irresponsável. Se diligencia renovar as normas conhecidas, é revolucionário. Se conserva os padrões de hábito, é inerte. Se usa franqueza, é descaridoso. Se tolera, é hipócrita. Se brinca, é irreverente. Se chora, é obsesso. Se comunicativo, é insensato. Se discreto, é orgulhoso. Se estuda intensivamente, é afetado. Se estuda menos, é ignorante. Se colabora com afinco nas assistências sociais, é santarrão. Se coopera menos na beneficência de ordem material, é preguiçoso. Se revela ardente fervor nas convicções, é fanático. Se analisa como é necessário as instruções em andamento, é um séptico. Se trabalha com grande número de pessoas, é demagogo. Se trabalha em ambiente restrito, é insociável. Efetivamente, a multidão
é nossa família e nada justificará qualquer propósito de nos distanciarmos dela, a pretexto de superioridade individual. Somos claramente chamados a servi-la. Com ela e por ela é que também nos despojaremos das imperfeições que nos marcam a vida. Ainda assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria lícito esquecer que ela própria um dia preferiu Barrabás a Jesus, em lamentável engano. Atentos a isso, onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas e serve a Jesus, servindo a multidão, ofertando à seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor. Agenda. A Fraternidade Espírita Emmanuel, situada à Rua Deputado Torres Galvão 379, ao lado da Policlínica do Salgado, aqui em Caruaru, terá uma palestra especial na próxima quarta-feira, dia 11, às 20 horas. Será com Zé Araújo, de Blumenau, Santa Catarina, e ele abordará o tema Esquecimento do Passado e Nossas Novas Personalidades. Também na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua Alcide Simeão de Azevedo, número 96, bairro das Rendeiras, Caruaru, terá palestra especial no próximo sábado, dia 14, às 7h30 da noite, com Zé Araújo, de Blumenau, Santa Catarina. Ele abordará o tema A Nova Identidade e Condicionamentos do Passado. Todos estão convidados. A SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, situada na Avenida Leudo de Pontes Valença, 440, no bairro Cidade Jardim, aqui em Caruaru, também realizará, no dia 15 de junho, o seminário Identidade Eterna, com a participação de José Araújo, autor de livro com o mesmo título. O horário será das 9 da manhã às 17 horas. A entrada é franca, o local é na própria sede da SEEC. Telefone para maiores esclarecimentos, DDD 81 999650314, falar com Josemar Sabino. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, continuação. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e as provas
com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se, mais solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será ao sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que é buscado voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há portadores de peste, aos quais se veda o acesso à cidade, até que a aportem, até que se hajam expurgado. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Enviados de Jesus, localizado na rua João Pessoa, número 60, Centro, Gravatá. Reuniões públicas quartas e domingos, às 7h30 da noite. Tabernáculo Espírita Joana de Ângeles. Aliás, Joana d'Arc, perdão. Localizado na rua Coronel Estevão Câmara, número 326, Centro, também em Gravatá. Reuniões públicas, terças, quintas e sábados, às 8h da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos Espíritos: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Espiritismo na Bíblia.
No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58, lemos: E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada O Fracasso de Pedro, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas raízes positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Pedro a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes, nessas condições, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Endereços de instituições espíritas. Aliança Espírita Irmã de Castro, Meimei, localizado na rua Frei Caneca, número 168, bairro Santa Luzia, Gravatá. Reuniões públicas quartas às 9 horas da manhã e aos sábados às 8 horas da noite. Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na Rua da Linha, número 36, área verde, também em Gravatá. Reuniões públicas, domingos, às 14h10 até às 15 horas. Aliás, até às 14h50. E de 15 horas às 16 horas. Todos estão convidados. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos nessa segunda parte do programa, que é voltada ao atendimento de perguntas e respostas, dos temas que abordamos e de temas associados à doutrina espírita. Para nós é muito importante a participação
cada um que está nos acompanhando, porque assim podemos compartilhar, tirar dúvidas, ter, de algum modo, nossa participação na divulgação da nossa querida doutrina espírita. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Começamos o domingo com perguntas, temos aqui, mas antes nós vamos dar o nosso bom dia aqui para o nosso amigo José Orlando, do Gemafim, Cupira, que tem reuniões todos os domingos às 4 horas da tarde. Então, você que mora aí em Cupira, pertinho de Cupira, não perde a oportunidade, todos os domingos com palestras especiais. Bom dia a todos, que Jesus continue abençoando a nossa passagem aqui na Terra, assim seja. Bom dia, Francino Galindo, bom dia. Bom dia ao nosso amigo André Luiz, bom dia. Vamos aqui, bom dia ao nosso amigo, irmão Luiz Soares, bom dia, caríssimos irmãos, gratidão é a palavra de ordem. Oremos pelos nossos irmãos enfermos, com certeza. Um bom dia também para Veraci. Um abraço imenso para nosso irmão, viu, Luiz Soares? Bom dia aqui, a Rosilda Maria. Bom dia. Olha quem está aqui, Soares. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Elisângela. Elisângela que está no NEP ainda, continuou. Está firme e forte lá com o Lorival. No NEP, hoje ainda tem um NEP, né? A visita à sinagoga, que Deus os abençoe, aproveitem esse domingo de conhecimento, de aprendizagem. Então, vamos aqui à pergunta de Francino. Primeira pergunta que ele faz aqui é: se tudo o que nos acontece é resultado de ações passadas, onde está o livre-arbítrio? Nós aprendemos com a doutrina espírita que o livre-arbítrio, a liberdade de escolhas, de agir, é pertinente a todos os espíritos, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Então, nós, através, ao mesmo tempo, da justiça, do amor e da misericórdia de Deus, ao retornarmos ao plano material, temporariamente ficamos com a nossa memória de vidas passadas obliteradas, ou seja, sem termos acesso, normalmente. E isso nos faculta, em cada experiência nova, trabalharmos escolhas que vêm através do aprimoramento, do crescimento através da reencarnação, a que todos nós nos submetemos. De fato, nós, cada dia, temos a oportunidade de novas escolhas. Claro, há um impacto nas nossas experiências daquilo em que nos acompliciamos em vidas anteriores. Mas, por outro lado, temos, pelo esquecimento desse passado, a oportunidade de retificação. Então, centralizando bem, ou resumindo bem essa resposta, o livre-arbítrio nasce todos os dias. E, através da oportunidade renovada, podemos retificar, corrigir, superar questões que ficaram pendentes no nosso passado. Imaginemos como o nosso livre-arbítrio estaria tolhido se a lembrança dos fatos e do que vivemos em outras reencarnações tivéssemos acesso, serviriam de bloqueio e de impedimentos insuperáveis, principalmente quando reencontramos na família, nos laços sociais, na vida profissional, espíritos com os quais já tivemos relações no passado, onde muitas vezes ficamos como devedores, outras vezes como credores, mas a lembrança disso atrapalharia
o livre-arbítrio na existência atual. Então, é dentro dessa linha de esclarecimento que podemos deduzir, e aqui recomendamos muito a leitura do Livro dos Espíritos, onde Isso. são abordadas questões muito pertinentes à fatalidade, ao livre-arbítrio, ao fato, sobretudo, fechando aqui a resposta, de que nenhum de nós tem um destino estritamente traçado, exceto quando chega o momento, o instante da desencarnação. Mas tudo pode ser modificado e alterado através do livre-arbítrio, tal como nos é colocado no Livro dos Espíritos. Silmara, se quiser Isso aí. fazer um complemento, ou se não, dê uma olhada aí em mais alguma questão. Isso, exatamente aí. Você explicou muito bem, Soares. E tem uma questão que eu gosto muito dessa questão, e acredito que nós espíritas deveríamos estar mais atentos a ela, né, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, aqui a gente não está a passeio e a gente não vai encontrar, né, a felicidade plena, não vamos encontrar o céu, né, digamos assim. Há uma questão, a 132, que é essa que eu gosto muito, porque Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui, da gente retornar, da gente reencarnar? E os benfeitores respondem, deixando muito claro: Deus impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, ou seja, à felicidade. Mas os espíritos também nos lembram que para isso é preciso sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então é preciso passarmos por várias experiências. Se aqui voltamos é porque ainda temos um passado para ser corrigido. E ele vai ser corrigido a partir do momento que a gente vai fazendo novas escolhas que se aproximam das leis divinas, que é a verdadeira felicidade. Onde a gente encontra a verdadeira felicidade quando nós nos aproximamos dessa lei de amor. Não é? Mas Soares deixou muito claro a importância de nós voltarmos a nossa atenção para hoje. Deus é misericordioso e nos ama infinitamente, por isso ele nos dá o livre-arbítrio, para que possamos focar no dia de hoje. Hoje é o nosso melhor dia para a gente nos colocar em um novo olhar e tomar decisões mais alinhadas às leis divinas. Vamos aqui. Francino continua, viu, Soares? Ele Ótimo, diz vamos aí assim: para mais uma questão. Kardec alertou contra a cristalização da doutrina e afirmou que ela deveria se adaptar ao progresso da ciência. Estamos com a física, acho que é outra, né? É outra. Então, vamos Pronto, para essa então vamos anterior. para essa aqui. Kardec alertou contra a cristalização da doutrina e afirmou que ela deveria se adaptar ao progresso da ciência. O Espírito Emmanuel, numa obra que recomendamos muito, A Caminho da Luz, logo na apresentação do livro, ele define de forma magistral, em uma figura, como devemos perceber e entender a doutrina espírita. Um triângulo equilátero, onde os dois lados firmam os aspectos da ciência e da filosofia. E na base desse triângulo, o aspecto da religião. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, a união da ciência, da filosofia e da religião. A ciência é um aspecto novo, porque, tal como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a obra que tem um enfoque maior
em Jesus e no Evangelho é colocado assim, logo no seu primeiro capítulo. O Espiritismo é a ciência nova, que vem mostrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo espiritual e as relações que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, é a ciência nova, porque ela estabelece, a partir de fatos, as deduções que levam à filosofia e à religião na doutrina espírita. Então, nós somos esclarecidos por Emmanuel por estar trabalhando esses três aspectos. Por outro lado, em relação ao que a doutrina espírita ensina, ela teria que ter um caráter de revelação progressiva. É essa revelação progressiva que está tão unida ao progresso da ciência de uma forma geral. Porque o Espiritismo nos ensina que, à medida em que o homem progredir, amadurecer, tanto em termos intelectuais como em termos morais, ele passa a receber maiores luzes, maiores esclarecimentos das leis de Deus e da realidade do mundo espiritual. Então, esse caráter progressivo da doutrina espírita é um caráter ímpar, porque todas as doutrinas religiosas estão estabelecidas em livros e em dogmas parados no tempo, enquanto que a doutrina espírita tem esse caráter, essa abertura de estar atento aos progressos que o homem venha a realizar. Então, é nesse sentido que queríamos deixar bem esclarecido. Silmara tiver algum complemento, ou se não, vamos para outra questão que o Francino nos trouxe. Isso, vamos para outra agora. Estamos com a física quântica, tanto novas respostas. E o espiritismo ainda está com o magnetismo? Interessante o enfoque, porque, na verdade, como há pouco até citamos, o espiritismo está atento ao progresso do homem em todas as áreas. E o que hoje nós vemos na física quântica tem confirmado muitos aspectos revelados sobre o mundo espiritual na doutrina espírita. A física quântica chama de universos paralelos, aquilo que entendemos como sendo as realidades espirituais fora das dimensões propriamente físicas em que nos encontramos. Temos acompanhado, através do progresso da ciência, inclusive da física quântica, essa parceria com o espiritismo. Então, o espiritismo não ficou retido ao magnetismo e nem a nenhum outro aspecto doutrinário, porque, como frisamos, ele é aberto ao progresso, à revelação progressiva. E é isso, voltamos a enfatizar, que o diferencia das demais doutrinas religiosas, que o Espiritismo respeita todas, sobretudo porque a elas se ajustam os variados níveis evolutivos e de crescimento espiritual do homem. Mas para nós, que nos percebemos mais identificados com esse caráter progressivo do Espiritismo, vamos encontrar nele todo o apoio e ajuste a esse aspecto tão atual, porque a física quântica está aí. E se ela nos mostrasse evidências que se chocassem com o Espiritismo, nos diz o codificador, cederíamos, abriríamos o entendimento ao que a ciência nos traz.
e nos adaptaríamos a isso, que é o progresso. Mas, por enquanto, o que temos percebido é cada vez mais em obras como as do Espírito André Luiz, que abordam a vida no mundo espiritual, tal como Nosso Lar, Missionários da Luz, Libertação, Ação e Reação e outras, estudiosos da área de pesquisa e da área médica na doutrina espírita têm nos trazido enfoques, como o Dr. Décio Iandoli e outros, a que inúmeras, diríamos, profecias, porque eram fatos que para o futuro a ciência viriam comprovar, já estavam estabelecidos nas obras de André Luiz e que hoje têm sido constatados em vários avanços que a ciência médica dos dias atuais tem trazido. Deixamos aqui a sugestão da busca por vídeos e palestras e livros do Dr. Décio Iandoli, que facilmente são encontrados no YouTube, se colocarmos lá em pesquisa Dr. Décio Iandoli. Era esse esclarecimento que tínhamos a respeito disso, Silmara. Excelente indicação, Dr. Décio Iandoli, um grande estudioso, pesquisador, né, um grande médico espírita. Soares, nós não temos mais nenhuma pergunta no chat. Vamos fazer apenas mais uma pergunta que trouxemos referente ao Vamos tema? sim. Haverá tempo só para uma questão mesmo. Veja aí a Isso. primeira questão que trouxemos. Já que a gente estava falando sobre reencarnação, encarnação, livre-arbítrio, o que podemos considerar trabalho espiritual para nós que estamos reencarnados? Trabalho espiritual. Uhum. É muito interessante, porque estando reencarnados, como realizaremos trabalhos espirituais? Emmanuel nos dá sugestões. Primeiro, ele diz assim, que toda vez que nós nos aprimoramos, nos reerguemos, quando participamos de atividades do bem, ele deixa isso bem claro na mensagem de ânimo forte, que está no livro Vinha de Luz. Então, quando fazemos esse esforço de aprimoramento espiritual, estamos realizando um trabalho. E ele vai mais adiante, dizendo assim, de que, fazendo inclusive uma referência ao apóstolo Paulo, de que Deus não nos deu um espírito de temor, de dúvidas, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. De tal forma que, quer estejamos encarnados ou estejamos desencarnados, podemos e devemos sempre estar nesse trabalho de aprimoramento, de crescimento espiritual. Todas as vezes em que dedicamos horas para o estudo da realidade do mundo espiritual, para os trabalhos de solidariedade, de caridade, estamos num trabalho espiritual efetivo e fortalecendo o nosso espírito, de tal forma que, em equilíbrio, em harmonia com as leis de Deus, o aprimoramento, a evolução, o progresso estará se dando da melhor forma possível. Era esse esclarecimento que tínhamos. Silmara, se quiser acrescentar algo, senão nós iremos passar para a conclusão do nosso encontro dessa manhã. Lembrando que a gente pode contribuir, inclusive, com a prece, a oração, né? A oração pelos países que se encontram em guerras, a oração pela paz do nosso país, a oração pelos enfermos,
a oração pelos nossos irmãos desencarnados. Então, a oração, ele tem um poder, uma conexão com a espiritualidade. Então, há várias formas que nós podemos contribuir, como o Soares bem colocou, né? Vários trabalhos na oração, no estudo sincero, nas leituras edificantes. Há várias formas que nós possamos contribuir. Então, nos coloquemos nesse trabalho de amor. E assim vamos encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo a todos aqueles que contribuíram, deixando a sua mensagem, a sua pergunta. Que Deus e Jesus abençoe a todos aqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus abençoe também a todos os lares, a nossa família, aos nossos amigos. Muita paz e muita luz a todos e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Muita paz. Muita paz.